Meu tema hoje é honra, honra que gera vida e um legado. Honra que gera vida e um legado. A palavra do Senhor, no livro de Efésios 6, 2 e 3, diz assim: honra teu pai, tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Nós vimos aqui um teatro que já falou sobre isso. Não foi nada combinado, mas a mensagem do teatro foi essa. O que você está fazendo com o seu jeito de viver? O pai, como está vivendo por seus filhos? Filhos, como é que você está vivendo para o seu pai? Vou repetir. Pai, como você está vivendo para os seus filhos? E filhos, como você está vivendo para os seus pais? A importância de refletir nesse Dia dos Pais, para mim, é essa. Eu escrevo toda semana para o jornal Folha de Valinhos. E quando estava pensando no que eu ia escrever, em cima da minha mesa, tem a fotografia do meu pai, seu Sebastião Amaro Faria, que já está no céu. E eu fiquei pensando na vida dele. E eu fui escrevendo pensando no meu pai, de verdade, sabe? Daquilo que ele pôde passar para mim, do jeito dele. Então, a primeira coisa que eu lembrei, eu morava na cidade de Mogi das Cruzes. Eu tinha por volta de 8 anos de idade, 8 para 9 anos. E eu vi uns meninos engraxando sapato na esquina. Formava ali muitos meninos com as suas caixas de engraxate, cada um chegava com uma cadeira, colocava a sua caixa, eu ficava olhando eles engraxarem, aquela coisa das mãos e deixarem os sapatos brilhando. Aí um dia eu falei, pai, gostaria de ter um negócio desse aí. Gostaria de ser isso aqui. Meu pai guardou aquilo na cabeça. Chegou um tempo, ele mandou fazer uma caixa de engraxate para mim. Arrumou uma cadeira e falou, vem para cá, meu filho. Vou te dar um presente. Me deu uma caixa de engraxate, colocou lá dentro tudo que tinha que ser, escova, panos, graxas. Naquela época, passava uma tinta no sapato antes. Meu pai preparou tudo para mim e me levou para o ponto e falou, aqui é seu ponto. Você não quer ser engraxate? Você tem que ser o melhor. E eu lembro do rostinho dele, ficando de longe, vendo sentado naquela caixinha de engraxate, minha cadeira, e ninguém sentava. E, de repente, chegou um homem, um soldado com um coturno enorme, sentou na minha cadeira, e eu olhei para aquele sapatão, e eu disse, não vou dar conta disso. E o soldado falou, você não quer ser engraxate, moço? Engraxa meu coturno. E eu comecei a engraxar aquele coturno. E só depois eu fiquei sabendo que quem pagou aquela primeira engraxada
foi meu pai. Não sei qual é a lembrança que você tem do seu pai. Se você tem o seu pai vivo, honra-o. Se ele já partiu como o meu, pensa no legado. Seu Sebastião, como qualquer tipo de homem, qualquer tipo de pessoa, fez tanta coisa também ruim, mas eu passei a ser papeleiro mais tarde. Eu lembro quando eu perdi meu dedo, sabe? Eu tinha 14 anos de idade, meu pai era gerente daquela fábrica de papel. Meu pai sempre trabalhou em fábrica de papel. Melhor papeleiro que eu já conheci. Papeleiro é quem tem a arte de fazer papel. Meu pai pegava o papel na mão, ele sabia a gramatura. Ele cheirava o papel, ele sabia como ele tinha sido feito, de que material. Papai era bom nisso. E as fábricas procuravam meu pai. Meu pai trabalhou na Klabin, trabalhou na RG, trabalhou no Cartone Fischer, trabalhou nas maiores fábricas de papel, na Leon Pfeffer, que é uma das maiores fábricas de papel do Brasil. Meu pai trabalhou. Papai passou por tudo, mas eu queria ser como ele. E ele, de tanto eu falar para ele, falou: vem cá, você vai trabalhar comigo. E me pôs para trabalhar na máquina com 14 anos. Eu perdi meu dedo. Aquele homem criou uma dor tão forte no coração que ele dormia com as minhas mãos sobre a barriga dele. Essa coisa eu também não esqueço. São marcas de pai que tenho certeza que o seu pai também já fez alguma coisa dessa com você. Talvez você não lembre, talvez você nunca percebeu ou não quis perceber. Ou não permitiu-se perceber. O amor daquele que coloca a semente dentro de uma mulher. E que quando a semente cresce, vem ao mundo, tem a cara do pai, tem um pouco da mãe. Mas é impressionante como o pai é presente na vida daquela criança. Eu queria ler alguns textos bíblicos. No livro de Êxodo 20, verso de número 12, diz assim, Êxodo 20, verso de número 12, diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue o teu dia, os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu julgo que eu venci nesse mundo. Eu julgo mesmo. Quem saiu do complexo do Alemão em 1974, sem ter nada, chegar num valinho, sozinho, agora sozinho, e se tornasse o homem que eu me tornei, eu julgo que eu venci. Mas eu quero dizer por que eu venci. Eu não venci porque eu era o melhor funcionário da Rigesa, papel e embalagem, onde eu estava com minha esposa, meu filho, meu neto, numa frutaria. Aí chegou um senhor e falou: lembra de mim, pastor Rui? Aí eu virei, olhei e falei: não lembrava, eu sou fulano de tal, mas eu lembro do senhor desde a Rigesa. Eu passei por lá e deixei alguma coisa lá dentro. Tudo quanto eu fiz na minha vida, eu cresci. Mas sabe qual foi a proposta da minha vida? Foi sair do Rio de Janeiro para tirar meu pai e a minha mãe da favela.
foi poder voltar para o Rio de Janeiro, ganhando um salário, e falar assim: papai, mamãe, vocês vão mudar. Vocês vão morar num lugar melhor. Porque hoje o seu filho ganha um salário melhor. Sabe, filho, eu não acredito que você vai chegar em lugar nenhum em sua vida se você não passar por essa experiência divina, sagrada, de ser um filho que honra. Isso em todas as áreas da vida. Se nós não aprendermos a honrar aquele que nos gera. Algumas vezes eu trabalho com pessoas, tanto na área espiritual como na área da psicologia. E quantas vezes eu pego filhos que dizem: mas eu não quero amar, mas eu vou trabalhando, até chegar. Você consegue agora perdoar teu pai? Aí a pessoa fala: consigo, ele tinha alguma coisa de bom. Então vamos trabalhar nessa coisa boa. Porque você vai virar o jogo. Se é o pai biológico, honra. Se é o pai que te adotou, honra. Se é um pai especial, o pai que adota é um pai especial. Honre o pai especial. Se não houver isso, você nunca vai sair, você vai patinar o resto da tua vida. Você vai pensar que você está vencendo, mas você vai ver que sempre está te faltando alguma coisa. A palavra do Senhor, ela é imutável. Entenda isso. A palavra do Senhor, ela é imutável. Por isso ela diz assim: honra o teu pai, honra a tua mãe, para que se prolongue o teu dia na terra, e o Senhor teu Deus, que o Senhor teu Deus te dá. Eu estou meditando muito no livro de Josué esses dias. E Josué 1 diz assim: Moisés morreu. Agora você, Josué, passa o Jordão com todo esse povo. Sabe por que o Senhor chega para Josué e diz assim: o seu pai, Moisés, morreu e agora você passa? Porque Josué honrava Moisés. Moisés ia subir ao monte, estava lá Josué carregando todas as tralhas de Moisés, e ficava ao pé do monte até ele descer. Moisés ia entrar na tenda, estava lá Josué carregando a mala dele, e entregava para ele, ele entrava na tenda, Josué ficava fora da tenda. Se um filho não aprender a honrar um pai, ele também não tem direito à herança do pai. E herança não se fala de dinheiro. Herança aqui se fala do caráter. Como deve ser importante para um filho alguém falar assim: ei, eu conheço o seu pai. Eu sei quem é o seu pai. E como é bom para um pai ouvir alguém chegar para ele e falar assim: a sua filha não está trabalhando comigo por causa de você. Embora só o seu nome para mim basta, mas ela está trabalhando por causa
do empenho dela, o trabalho dela é bom. Foi por essa razão, Fátima, querida, que naquele dia eu sentei no túmulo, que você falou, mas você está falando com o morto? Foi que eu estava num velório de um amigo que tinha falecido, e eu estava lá dentro, né, do cemitério, e alguém chegou para mim, era um personagem, era um filho de um querido amigo, também político. Eu não sou político, mas eu estava ali. Aí, quando tinha muitos políticos, aí o vice-prefeito chegou para mim e falou, a sua filha trabalha muito bem. Você imagina para um pai ouvir alguém falar, o seu filho vai longe. Filho, isso só se implanta dentro da pessoa honrando. Está entendendo, Eduardo? Foi muito importante hoje eu chegar aqui e você falar, oh, meu pai, te adotei, Eduardo. E você chegar para mim e falar, estou limpo, meu pai. Daqui a um ano você vai falar de novo para mim, estou limpo, meu pai. Pastor é pai. Muitas vezes as pessoas pensam que isso aqui, pastor, é um preletor. Não, preletor não prega como eu, não bate papo. Preletor quer trazer outro tipo de mensagem. Pastor ensina, pastor educa, pastor segura as mãos, pastor diz, vamos junto. Mas deixa eu voltar para o pai, deixa eu voltar para o filho. Que tristeza é quando um pai ouve falar, seu filho não vale nada. Aí daqui a pouco você vai ver que você também não estava dando, você não acabou dando para o seu filho o que ele precisava. Hoje um dos meus netos, que está fazendo engenharia do que mesmo? Aeroespacial. E eu sentei com ele lá na minha sala por um pouco, e ele diz, vô, o negócio está tão apertado para mim, estou correndo bastante, estou num novo emprego. Eu estava num evento, esse final de semana, para vender aviões que custavam milhões e milhões e milhões. Chique mesmo, eu estava lá. Aí a gente lembra quando você pega o netinho, que você levanta para o céu, aí que você fala assim, Deus abençoe. Presta bastante atenção no que eu estou falando, gente. Essa mensagem de honrar o pai, é muito importante, mas Provérbios 1, 8 e 9 diz assim, filho meu, ouve as minhas instruções. Filho meu, ouve as instruções, as minhas instruções. Ou então, filho meu, ouve as instruções de teu pai. E não deixe o ensino da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua bênção e colares para o teu pescoço. Espera aí, gente, o negócio aqui é muito grande, é muito maior do que todo mundo pensa. Acho que a gente olha para isso aí e a gente fala assim, meu Deus, o que é? O que ele quer dizer? Isso aqui é bênção.
Isso aqui é bênção, prosperidade, isso aqui é riqueza, isso aqui é maturidade, isso aqui é vida longa, porque serão como diademas, graciosos em tua cabeça e colares ao teu pescoço. A gente olha para algumas pessoas, né? Marcos, meu filhão, meu filho que voa nesse Brasil todo. Marcos é piloto, tamanhão dele. Mas quando ele pode, ele está aqui. Eu olho para os meus filhos, eu sou pai. Você não sabe o orgulho que eu tenho, por exemplo, quando eu vejo meus filhos da Natura e vejo a prosperidade que o Senhor deu a eles. E eu lembro como vocês começaram. Mas só que eu vejo a honra que vocês também me dão. É interessante que honra traz honra. Em todos os sentidos da vida. Honra teu pai. É triste, gente. Eu tenho meus filhos que estão morando nos Estados Unidos agora. Larissa e o Ivu e as crianças. Dia desse eu estava falando para ela, estou com tanta saudade. Ela falou, dia tal, eu vou estar aí te vendo. Briguei com a minha filha esses dias, com a Adal. Você não conversa mais comigo, porque eu tenho que saber das coisas pela internet, Dal. Imediatamente ela ligou para o pai, me desculpa, me perdoa. Hoje ela trouxe meu neto para me ver. Pai se preocupa com o filho. Primeira coisa, quando eu te vi sentadinha aí, eu fui ver, ela está bem. Eu digo que a pior coisa que tem na vida. E eu virei e falei para o meu neto, hoje a igreja está ficando tão estranha, né, meu neto? A igreja quer viver sem pai. Trazendo para a igreja, fazendo um paralelo para a igreja, fazendo um paralelo para o pai. O pai natural, o pai que gera. Como é gostoso gerar um filho e falar assim, puxa, você cresceu. Mas agora eu preciso terminar, né? Hoje eu ficaria aqui falando um pouquinho mais. Efésios 6:4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Mas cria-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Sabe o que é isso aqui? É mais ou menos que nós vimos no teatro, aquele camarada, aquele velho rabugento, trabalhando, sem dar e sem ouvir. Você nem deixou a menina procurar o carregador dela. Ela trocou de assunto. Mas não, você não deixou. Sabe, pai, algumas vezes nós damos respostas que era melhor silenciar.
Lembra que você está lidando com um adolescente, com uma criança, com um adolescente, com um junior e com um adolescente, um jovem. E agora talvez um adulto que ainda não é adulto, porque o seu filho adulto nunca vai ser adulto para você. Não vou dizer a idade dos meus filhos, senão eles me matam. Mas eles são crianças para mim. E tem hora que eu tenho que ficar calado. Falo só depois. Me calo um pouco, me silencio por uns dias, quando eu vejo a hora eu vou conversar. Sabe o que eu tenho saudade, minha filha? De verdade, é quando eu chegava para o meu pai e falava, benção, pai. E meu pai, com uma voz gostosa, respondia, Deus te abençoe, meu filho. Mamãe, papai está aí? Tá, filho? Deixa eu falar com ele um pouquinho. Que é, filho? Vou viajar, pai. Preciso da tua bênção, o Senhor me abençoa. Abençoa, filho, Deus te abençoe, vai com Deus. Papai, ei, pai, eu recebi uma promoção. Queria te agradecer, pai, porque o Senhor me ensinou. Ser um trabalhador, filho. Obrigado, pai, pelas bênçãos. Eu tenho que desligar. Benção, pai. Deus te abençoe, meu filho. Quantas vezes eu liguei simplesmente para dizer, benção, pai. Deus te abençoe, meu filho. Sabe que eu amei o celular? Porque eu podia pedir benção para o meu pai quantas vezes fosse possível. Hoje os filhos chamam o pai de barrigudo, de gordo. Oi, gordo, ou barrigudo, ou isso, ou magrelo. Mas a culpa é sua, pai. Você que não ensinou. A culpa é sua, pai. Você que não ensinou. Você não tinha o prazer de chegar para os seus filhos e falar, Deus te abençoe, meu filho. Peça a benção aqui para o pai. Beija a mão do pai. Peça a benção. Hoje é dia dos pais, é um dia no calendário. Porque o dia do te amo é todo dia. O dia do meu te amo é todo dia. A fotografia dele não sai da minha mesa, nem da minha mãe. Tem fotografia da minha família toda no meu escritório, mas do meu pai e da minha mãe fica em cima da minha mesa. Teria tanta coisa para falar. Mas vou embora. Vou almoçar com meus filhos. Só queria deixar uma orientação. Orientação para os pais, que a Bíblia ensina. Vou reler rápido. Provérbios 20, 7. A orientação é essa. O justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois deles.
O justo anda na sua integridade e bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. É por isso, gente, eu vou para a igreja. Venha para a igreja, aprenda acerca do nosso Senhor Jesus. Anda debaixo do manto sagrado do nosso Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso. Deixe o Espírito Santo te encher. Não tenha vergonha de falar que você é um crente em Jesus Cristo. Não tenha vergonha, não se contamine com os prazeres deste mundo. E a Bíblia Sagrada diz, a Bíblia Sagrada que diz, o justo anda na tua integridade, e bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Se encha de Jesus. Provérbios 22, verso de número 6, diz assim, Provérbio 22, 6 é tão conhecido. Instrua o menino no caminho que deva andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aqui. Eu era da idade dessa criança, quando meu pai me deu a caixa de sapato, de engraxar sapato. 9 anos de idade, meu primeiro emprego. 10 anos de idade, meu segundo emprego foi numa fábrica de fazer colchão. Fazia colchão. 13 anos de idade, eu estava registrado numa fábrica chamada Sultan, que fazia colchão em Guarulhos. 14 anos de idade, trabalhava numa fábrica de papel. 15 anos de idade, trabalhava aqui no cartonifício Valinhos. Me aposentei com 40 e poucos anos de idade, quase 48. Você já está engraxando o sapato? Hã? Não estou falando para você fazer isso com os seus filhos, não. Mas não dê moleza, não. Quando eu digo não dê moleza, vamos querer fazer mais carinho. Seu filho vai ser o seu retrato, ou o retrato de uma outra pessoa. Se você não jogar bola de gude com seu filho, o traficante vai jogar. Se você não orientar o seu filho, o ladrão vai orientar. Se você não instruir seu filho, uma outra pessoa que não tem a sua índole vai instruí-lo. Se você não sentar e olhar nos olhos do teu filho quando ele for para a faculdade, termino com o choro de um pai que entrou dentro do meu gabinete, e esse pai é um pastor, que eu amo muito. Entrou dentro do meu gabinete, abriu a porta, desesperadamente, gritando, ai, 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 ai. Eu falei, pastor fulano, o que está acontecendo? E quando ele chegou bem perto de mim, ele dobrou, segurou, o joelho segurou e disse, minha filha, minha filha, minha filha, o que é sua filha? O que aconteceu com aquela princesa? Ela se tornou um homossexual. Ela está morando com uma mulher. O que aconteceu? Naquele momento eu fiquei calado. Eu tinha que respirar, tinha que acudir aquele homem, tinha que consolar aquele coração. Consolei o primeiro. E depois, quando nós conversamos, eu disse, o problema foi você.
Aí eu volto para o teatro. Você, pior morte, viu? Não é aquela. Pior morte não é essa. Pior morte é essa que eu acabei de contar. É ver um filho falido, ver um filho no submundo, ver um filho perdido. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos ficar em pé. Queria agradecer a Deus por ter me dado o seu Sebastião. Agradeço a Deus pelo seu pai. Se ele não está aqui, está no céu, gente. O Tião está melhor do que eu. Daqui a pouco eu vou encontrar com ele. E é interessante como eu pareço com ele. Ele está no céu. Bom que você esteve aqui. Quero que você receba o meu abraço agora. Abraço desse pai. Seu pai não está aqui, que Deus te console. Assim como Ele tem consolado o meu coração. Porque nós filhos temos saudade dos nossos pais. Filho que é filho. Mas já nós estaremos lá. Agora, se seu pai está aqui, dê um abraço no seu pai agora.